Maturação cervical e indução do trabalho de parto. Então aqui, ó. Vai. Em relação aqui, a grande preocupação na obstetrícia são as chamadas cesarianas eletivas desnecessárias. Então, a cesariana, ela é um acordo entre o obstetra e a sua paciente. E se for uma eletiva, paciente que não quer entrar em trabalho de parto, que não deseja um parto normal, ela deve ser realizada a partir de 39 semanas. Porque a partir dessa idade gestacional, menos desconforto respiratório aquele recém-nascido vai apresentar. Então, menos complicações relacionadas principalmente à parte pulmonar em relação ao feto. E aí, em relação à maturação e indução, porque a gente tem medicações que podem ser utilizadas para desencadear um trabalho de parto. Então, da mesma forma, o ideal, com exceção, se esse feto tem alguma complicação ou que essa mãe tenha uma complicação, que essa indução seja realizada 38, 39 semanas. Então, a avaliação da gestação do bem-estar materno e do bem-estar fetal precisa ser realizado para a gente fazer o uso dessas medicações para induzir. Por quê? Se eu induzo numa idade gestacional mais precoce, você tem o risco da falha dessa indução e você acaba aumentando as taxas de cesariana. Se eu induzo numa idade gestacional mais avançada, essa paciente, esse útero, vai ter mais receptores de atuar com a atuação da ocitocina ou do misoprostol, e essa indução é mais provável que aconteça e esse parto aconteça de forma favorável. Então, essa indução é estimular artificialmente o colo e as contrações uterinas. Então, a gente vai promover a maturação daquele colo, dilatar, apagar aquele colo e vamos promover também a condução do trabalho de parto. Então, regular aquelas contrações para que elas se tornem mais frequentes e com uma intensidade favorável para dilatar, apagar e promover a descida da apresentação fetal. No mecanismo de indução, eu preciso avaliar qual a paridade daquela paciente. É uma primigesta ou é uma multípara? Já tem uma bacia que foi testada ou não? Qual a idade daquela paciente? É uma primigesta de 15 anos, que não é favorável ao parto normal, ou é uma paciente de 38 anos, que já é mais consciente, já teve um parto normal anterior? Qual o peso daquela paciente? É uma obesa? Esse feto, ele tem uma medida adequada? Essa obesa tem uma bacia que é favorável ou não? Falam a respeito de estatura materna, mas isso está em desuso. Falariam assim, que se for uma paciente baixinha, seria mais provável de ter uma bacia estreita. Mas hoje não leva tão em consideração isso na avaliação do trabalho de parto. O peso do neném e a idade gestacional. Então, se for um feto grande, um feto macrossômico, acima de 4 quilos, é mais favorável que esse parto não ocorra. Não porque o colo do útero não vai dilatar, mas porque essa descida da apresentação pode estar prejudicada pelo peso daquele neném. E a idade gestacional. Então, é muito prematuro? É uma idade de 41 semanas? É uma idade de 42 semanas? Já está ultrapassando o limite do parto? Qual é o bem-estar desse feto? Então, tudo isso precisa ser avaliado para eu decidir se eu vou induzir um parto ou não.
Então, essas duas medicações vão promover, basicamente, a dilatação, aquele colo que estava longo, ele se torna amolecido e vai dilatando. O apagamento, então a aproximação do orifício externo com o orifício interno do colo do útero. Por que eu tenho que fazer indicação? Quais são as indicações que são utilizadas para essa indução do trabalho de parto? Pode ser pela comodidade, então não quer ultrapassar acima de 39 semanas, eu tenho uma viagem para fazer, a paciente quer que nasça no dia do aniversário do marido, no dia do aniversário dela, então aí vai ser uma comodidade da paciente. Pode ser eletivo em situações maternas e fetais, na qual haja benefício do término da gestação. Então aqui, eu tenho uma paciente de 41 semanas, não entrou em trabalho de parto. Então eu vou induzir o parto. Eu tenho uma paciente diabética, insulino dependente, com 38 semanas. Então eu vou induzir o parto. Eu tenho uma paciente pré-eclâmpsia, com 38 semanas, que está tendo alterações dos exames maternos. Paciente em bom estado, ainda sem alterações importantes de pressão, eu posso estar induzindo. Eu tenho uma gestação que está cursando com oligoâmnio, diminuição da quantidade de líquido. Eu tenho uma paciente que está evoluindo com colestase gravídica. Eu tenho uma paciente que está com óbito fetal. Então, são indicações ou maternas ou fetais de interrupção daquela paciente antes que ela entre em trabalho de parto de forma natural. Quais são as contrações absolutas? São contraindicações maternas ou fetais, que o desenrolar do trabalho de parto, às 10 horas em trabalho de parto, vai prejudicar o bem-estar materno ou que tem alguma anormalidade materna que contraindique a passagem, a descida daquele feto. Então aqui, ó, gestação de gêmeos, placenta prévia centro total, então a placenta ela obstrui o colo, não vai nascer. Vasa prévia, então aquela placenta que tem uma irregularidade, uma anormalidade no vaso, aumentando o risco de sangramento. Apresentação anômala, um neném que esteja em apresentação córmica, não vai nascer de parto normal. Prolapso de cordão umbilical com feto vivo, você não vai induzir, aí você tem que fazer cesárea para tirar esse neném com feto vivo. Paciente que tem alguma anormalidade pélvica, então utiliza uma prótese, paciente que fez uma cirurgia ortopédica, paciente de pelve estreita, ou alguma alteração, nasceu com alguma malformação na pelve. Herpes genital ativa, então ela está apresentando lesão no momento do parto ou quando você vai fazer a indução do trabalho de parto. E pacientes com carcinoma do colo do útero cervical invasivo. Condições relativas. BCF não tranquilizador. Então, se eu tiver como acompanhar com a cardiotocografia, eu posso até posso até conduzir esse trabalho de parto com o uso da ocitocina. Macrosomia fetal, naquelas pacientes com a pelve já testada, mas isso daqui você aumenta o risco de complicações médicas para você, risco de ser processado. Gemelaridade, você vê que ele está aqui, ó, entre absoluta e relativa. Fazer com os dois pélvicos encefálicos não tem problema. Você tem um risco maior de rotura uterina, mas pode ser feito. Você vai ficar mais atento no momento de dilatação, de acompanhamento daquela paciente. Apresentação pélvica. É o pélvico de uma paciente multípara que já teve a bacia testada
pode-se tentar o parto normal. Doença cardíaca materna sem repercussões graves. Cesariana anterior. Então, hoje já se pode induzir, tem gente que até acompanha até 2 cesarianas anteriores, você tem um risco maior de rotura uterina em relação à cicatriz das cesarianas anteriores. Então, o obstetra tem que estar mais atento à queixa de dor, hipotensão, sangramentos irregulares durante o trabalho de parto. Miomectomia. Então, fez uma cirurgia prévia uterina. Você tem um risco maior de rotura naquela área de cirurgia. Sorologia positiva para HIV. Então, se for carga indetectável, carga viral indetectável, o parto normal pode acontecer, não necessariamente ser cesariano. Quais são os riscos? Você tem um risco maior de rotura, prolapso de cordão, prematuridade, então você não calculou adequadamente aquela idade gestacional, ou você quis, por comodismo seu e do seu paciente, tirar antes de uma data provável, adequada, para fazer a indução do parto, aumenta o risco de sofrimento ou morte fetal e falha de indução, aumentando o número de cesarianas. Então, são as complicações. Essa maturação, então esse colo do útero, ele vai sair de uma forma que está fechada para uma estrutura que vai estar macia, dilatada e aberta, permitindo a passagem daquele feto. Então, maturar, você vai induzir a produção de mudanças fisiológicas num momento que antecede o trabalho de parto espontâneo. Para que isso ocorra, você vai promover aqui nesse colo do útero a degradação daquelas fibras de colágeno. E isso daí é que vai permitir a dilatação e o apagamento desse colo do útero. Quando eu vou fazer essa maturação, essa dilatação através do uso de medicações, é importante que eu faça a avaliação desse colo do útero. O que todo obstetra aprende é a chamada índice de Bishop. Então, na aula anterior, eu falei sobre altura da apresentação, apagamento, consistência e posição do colo do útero. A partir daí, eu vou dar um ponto de 0, 1, 2 e 3 e vou fazer a somatória desses pontos. Se essa somatória for maior que 9, então, para que eu tenha uma somatória maior que 9, essa altura da apresentação tem que estar mais baixo, ou tenho que ter uma dilatação maior, ou tem uma consistência que já vai estar amadurecida e um colo que vai estar mais centralizado. Então, é um colo que já está fisiologicamente trabalhado. Se eu tenho uma pontuação acima de 9, maior probabilidade que o parto ocorra depois que eu tenha a indução. E se eu tenho abaixo de 6, é uma maturação que fisiologicamente ainda não ocorreu, e aí é maior possibilidade que eu tenha uma falha dessa indução, aumentando o risco de evoluir para uma cesariana. Então, os riscos num Bishop menor que 6 é que eu tenha falha da indução, um trabalho de parto mais prolongado e aumenta a possibilidade. Não teve o parto, eu vou ter que evoluir para cesariana. Então, aqui, ó, é importante que eu faça o toque. Esse toque é um toque ginecológico, porque eu coloquei a mão aqui em cima. Quando eu vou fazer o toque obstétrico, a gente coloca a mão em cima. Se eu estiver tentando fazer a descida da apresentação, é como se eu estivesse querendo empurrar o útero para baixo, tá? No toque ginecológico, eu vou tentar palpar o útero e quando eu coloco a minha mão lá na vagina, pro lado direito,
eu vou tentar pegar o ovário direito e pro lado esquerdo tentar palpar o ovário esquerdo, que normalmente são palpáveis quando estão aumentados de volume. Então, nesse toque aqui, ó, eu vou estar avaliando como é que está esse posicionamento desse colo. Ele está anterior, mais pro púbico. Ele está centralizado em relação à vagina, ou ele vai estar posterior, mais pro sacro da paciente. Então, anterior, centralizado, posterior. Eu vou avaliar, pegar aqui as cristas, ó, delimitar como 0 e avaliar a descida dessa apresentação. Se é uma apresentação que está alta, está em menos 4, menos 3, 2 e 1, em 0 ou mais. Então, se ele está uma apresentação mais baixa, é mais favorável que esse parto aconteça. Vou avaliar se esse colo está longo, boca de botox, se ele está começando a aproximar o orifício externo do orifício interno, então se ele está começando a ficar apagado ou se ele já está completamente fino. O fino é essa ideia aqui mesmo, ó, como se fosse da espessura da minha blusa, ok? Então, quando a gente toca aqui, ó, o colo tá tão fino que eu já tenho a sensação de estar pegando na cabeça do neném, ok? Avaliar esse feto. Então, aqui, ó, colo longo, tá? Orifício de boca de botox. Eu não consigo colocar o dedo, eu não ultrapassei o orifício interno do colo, ele não tem dilatação. Aqui, ó, se você comparar 100%, ele está 50% apagado. Aqui ele está 100% apagado, então ele já vai estar fino, minha bolsa, minha blusa, e aqui o apagamento. Então, aliás, aqui é a dilatação, está com 7 centímetros e aqui, ó, completamente dilatado e apagado. Não é fácil essa avaliação. Vocês vão chegar lá e vão, quando estão de plantão comigo, vocês vão estar sempre tocando na triagem. Quanto mais vocês tocarem, mais que vão ter essa avaliação. Porque vocês percebem que é uma avaliação que é subjetiva. Se eu colocar 5 pessoas, os toques não são iguais. O que vocês têm que levar em consideração? O paciente está com qual idade gestacional? Essa idade gestacional é para ter um colo que está longo ou é ter um colo que está já amolecido? A idade gestacional é de um feto que está flutuando ou se é um feto que já está apagado? Qual a queixa da paciente? Está tendo perda do tampão mucoso, está apresentando sangramento, está apresentando contrações. Então, se ela tem essas queixas, e quanto mais a idade gestacional para o término da gestação, é mais provável que esse colo não esteja longo, que ele esteja mais amolecido, mais trabalhado, mais apagado. Ok? Então, a dilatação. Um dedinho, isso vocês vão ter que treinar. Essa régua, eu deixei uma régua dessa lá no Hospital do Oeste. Então, aqui, ó, um dedinho nem entra. Um dedinho e meio folgado, 2 dedinhos folgados, 4 centímetros. 2 dedinhos bem folgados eu já abri. Então, de dentro para fora e depois eu vou avaliar de forma para dentro. Ok? Pode ser utilizado, isso é um avanço da obstetrícia, o uso da ultrassonografia. Mas nos congressos de ginecologia e obstetrícia, o que se fala é o seguinte: eu não posso deixar de saber a arte da obstetrícia. A arte de obstetrícia é fazer toque. Mas eu posso utilizar a ultrassom. Vocês percebem que a gente faz na morfológica de primeiro e na morfológica de segundo trimestre para avaliar
o comprimento desse colo. Se lá na morfológica de primeiro trimestre eu tenho um colo que é longo, é baixo risco para trabalho de parto prematuro. Se eu tenho um colo que é curto, eu tenho um alto risco para trabalho de parto prematuro. E a ultrassonografia, ela já está sendo utilizada na sala de parto para avaliar esse colo, avaliar a descida da apresentação e dizer se esse feto está ficando encaixado ou não, ok? Quais são as medicações que a gente vai utilizar? Então, a gente pode utilizar métodos chamados farmacológicos. O principal vai ser as prostaglandinas, os mais conhecidos, e os métodos chamados mecânicos. A gente já falou em descolamento de membranas na aula anterior, e eu já falei para vocês de balão. Hoje a gente vai falar de laminária. Então, aqui, ó. As prostaglandinas, a gente tem a prostaglandina 1 e a 2. A prostaglandina 2 é a dinoprostona. Essa medicação é como se fosse um misoprostol, tá? Pode ser de uso oral, endocervical e vaginal. Quando eu vou fazer uma indução, eu falei na aula para vocês passada, a gente vai fazer a cardiotocografia, avaliar o perfil biofísico daquele neném, tá movimentando, qual a quantidade de líquido, tá tendo tônus. Se tem uma cardiotocografia de boa qualidade, eu vou fazer o uso do consentimento informado e eu posso fazer o uso da medicação. A partir do momento que eu utilizei a medicação, o ideal é que eu mantenha essa cardiotocografia, isso é nos Estados Unidos, que tem uma cardiotocografia para cada paciente, 2 horas ligada. Então, eu vou avaliar o bem-estar daquele neném. Se avaliar uma taquissistolia, uma hipertonia uterina, em decorrente do uso da medicação, como eu coloquei aqui endocervical, vaginal, esse comprimido, eu posso fazer uma lavagem ali com soro fisiológico para fazer a retirada da medicação. O isso daqui foi a forma oral, tem a forma que é de gel, então é tipo um OB que vai ser colocado ali no colo do útero, tá? E aí você vai estar avaliando a cada 6 horas. Se não tiver diminuição, maturação daquele colo, apagamento daquele colo, a medicação pode ser utilizada de 6 em 6 horas, máxima 3 vezes. Pode ser também uma inserção vaginal através de um persário, então também é um outro mecanismo que vai ser acoplado àquele colo de útero, também com a mesma finalidade. E aí esse daqui ele vai permanecer de 12 a 24 horas, e aí é esse período que você vai estar avaliando a paciente. O mais conhecido, aqui no hospital, a gente vai liberar o misoprostol, a gente tem que preencher a ficha de entorpecente, apesar de não ser entorpecente, mas é mais por controle da farmácia, para evitar o uso indevido da medicação. Então, ela é controlada para ser liberada. O misoprostol são comprimidos que são de 25 ou 200 microgramas. A dose vai depender da idade gestacional e qual a finalidade da medicação. Com o dedo mesmo, a enfermeira vai colocar o comprimido, o ideal mais próximo do colo do útero, e essa medicação ela vai atuar naquele colo do útero, fazendo essa dilatação, esse apagamento. Então, ela vai maturar aquele colo do útero. E indiretamente, o misoprostol ele também causa contrações uterinas. Então, aqui, ó, a via vaginal, você vai colocar um comprimido, isso na indução do trabalho de parto. Um comprimido a cada 6 horas,
E no protocolo atualizado, esse comprimido pode ser colocado a cada 4 horas. Antes de fazer a indução, a gente também tem que fazer a cardiotocografia, avaliar a vitalidade, fazer o termo de consentimento e pode ser feito ou não, eu já falei para vocês que a minioscopia está em desuso. E aí você vai estar avaliando a cada 4 horas a evolução daquele índice de Bishop daquela paciente. Então, a gente só vai tocar novamente a paciente se ela começa a ter contrações. Senão, você não precisa ficar tocando a cada 1 hora a paciente se ela não estiver em franco trabalho de parto. Existe o protocolo 2017. Eu ainda continuo fazendo esse protocolo. Qual a diferença de 2017 para o protocolo de 2023? O 2017, ele é menos agressivo. Então, você vai avaliar aqui, ó, idade gestacional menor que 13 semanas, entre 13 e 26, acima de 26 e no uso pós-parto para hemorragia. Você vai avaliar se é interrupção da gestação no aborto retido, aborto incompleto ou preparar para aspiração manual intrauterino. Se é uma interrupção, se tem morte fetal, se é interrupção da gestação por indução de parto, morte fetal ou indução. Então, idade gestacional menor, você usa doses de comprimido maior. Idade gestacional acima de 26, o comprimido não é o de 200, é o comprimido de 25 microgramas. Então, maior idade gestacional, menor a dosagem do comprimido. Em relação a 2017 e 2023, é que o 2023 ele passa a utilizar intervalos mais curtos. Então, o misoprostol, que era utilizado de 25 de 6 em 6 na indução do parto normal, ele passa a ser utilizado de 4 em 4. Minha opinião pessoal, eu acho que aumenta o risco de taquissistolia, aumento de contrações, aquelas contrações efetivas e dolorosas, aumenta o risco maior de você ter que indicar cesárea por sofrimento do neném. Eu não me sinto ainda seguro para usar o protocolo de 2023, apesar de ter respaldo científico. Então, eu ainda continuo utilizando o protocolo de 2017. Isso vocês vão ver que é a experiência de cada um. Vocês aprenderam utilizando. A gente aprende que é melhor mexer o bolo do lado direito do que pro lado esquerdo, mas eu aprendi do lado direito e deu certo, eu continuo fazendo do jeito que eu sei fazer, entendeu? Meu professor falava assim, você faz uma cesariana em 20 minutos e sempre utilizou tal fio, porque você vai atender a esposa do presidente da República, você não vai ter que fazer a cesariana em 30 e nem utilizar o fio desconhecido. Você tem segurança em fazer com fio a vida inteira, então opere do jeito que você aprendeu a operar. Não mude a sua técnica porque mudou o paciente, a sua técnica é a mesma. Métodos mecânicos. Os métodos mecânicos, a gente vai utilizar esses dilatadores, também são como OB. Esses dilatadores são materiais hidrofílicos, naturais ou sintéticos. Eles vão absorver a água, por isso que a gente fala que é como se fosse um OB, porque o OB acaba absorvendo o fluxo menstrual. E quando ele absorve essa água, ele aumenta a espessura dele e como ele está acoplado ao colo do útero, ele vai fazer essa dilatação. Qual é o risco? A paciente pode ter sepse, porque você tem que lembrar que a vagina é uma área que é colonizada por vários micro-organismos, então você pode ter uma contaminação desse mecanismo e causar uma sepse. A paciente pode ter uma reação, um choque séptico, uma reação a substâncias desse material aqui, e você pode também ter o risco maior de sepse neonatal.
Nunca utilizei e nem sei como é, só vi em livro, não tenho experiência. A sonda de Foley. A sonda de Foley é chamada de método Krause. Esse método aqui é um método que a gente utiliza bastante, principalmente quando a gente fala de feto morto em pacientes que têm cesarianas anteriores. Então, você vai pegar a sonda de Foley, ela vai ser introduzida aqui no colo, então precisa ter um grau de dilatação. Você vai insuflar isso daqui, então é como se você fosse aqui a minha garrafa, ó. Então, ela tá aqui, vamos dizer que é a minha barriga, meu útero, a minha garrafa, aqui tá a sonda. Você vai insuflar, essa sonda e ela vai ser amarrada aqui, ó, aqui na ponta. Você pode colocar um soro, né? E aí esse soro vai ser amarrado ou na perna da paciente ou amarrado na cama. Então é como se vai ficar fazendo uma tração, vai estar puxando aquele sonda ali enchida, né? E aí ela vai estar puxando, isso vai promover a abertura. Incomoda, dói, a gente tem que deixar a medicação para dor para essa paciente, mas normalmente esse balão inflado, ele pode ser eliminado até em 12 horas da forma que você colocou. Isso facilita porque você começa a ter uma dilatação no colo do útero e aí você poderia utilizar, passar a utilizar a ocitocina, tá? Esse catéter é o mesmo da sonda vesical? É a sonda vesical. Aqui o descolamento. Então, o descolamento eu falei na aula anterior, você vai fazer a varredura desse colo do útero. Isso vai promover a liberação das prostaglandinas, que a gente acabou de falar, que vão interagir e vão causar indiretamente a contração uterina. Então, também o descolamento é muito utilizado nas pacientes com cesariana anterior. Aqui, ó. Então, você vai fazer essa varredura e aí você vai permitir o descolamento. A miniotomia. Então, aquela paciente que você induziu com misoprostol e aí você tem uma falha de indução, tem uma dilatação acima de 4 centímetros, você pode vir com esse amniótomo. Ele é um plástico, tem uma pontinha aqui, mas isso não machuca a paciente, não corta. Então, você vai colocar ele aqui, ó, direcionado na sua mão e você vai fazer a ruptura dessa membrana. Quando eu tenho a ruptura da membrana, fisiologicamente, vai aumentar as contrações uterinas. Hoje, nessa questão do parto humanizado, a miniotomia não é um procedimento que é mais liberado, tá? Mas a gente ainda tem a miniotomo sim no hospital, ele realizado de forma segura, com indicação, pode ser, ainda tem respaldo a ser utilizado, tá? Ele é indolor e você só vai realizar se dilatação acima de 4, falha da indução, e como vocês percebem, você tem que ter uma descida da apresentação, porque se esse feto ele não estiver encaixado, quando você fizer essa rotura, ele vai descer e junto com ele vai descer o cordão umbilical. Então você pode também causar um prolapso do cordão umbilical. Então o neném tem que estar, o feto tem que estar encaixado. Ocitocina. Eu fiz aquele índice de Bishop e eu tenho um índice maior que 7, maior que 6, algumas literaturas em 7. Então é um colo que já está amolecido, uma apresentação que está mais baixa, é um colo que está mais centralizado. Eu vou pegar uma bola de ocitocina e eu vou diluir no soro fisiológico ou no soro glicosado. Essa ampola de ocitocina tem 5 UI. Você vai colocar, e o ideal é que a gente colocasse ela em bomba.
Então a gente coloca 1,2 ml unidades por minuto. Normalmente a gente começa com 15 ml por hora na bomba. E aí você vai aumentando essas doses de acordo com a percepção das contrações ou não daquela paciente. E normalmente a gente pode chegar até 60 ml por hora da infusão daquela ocitocina. Então, qual a vantagem da ocitocina em relação ao misoprostol? Se aqui estiver com hipercontratilidade, é só eu parar a bomba, desligar a medicação, tirar a medicação, fazer uma hidratação na paciente. O misoprostol não, ele foi colocado na vagina, ele já dissolveu, ele já está com o mecanismo lá de atuação. E só podemos colocar ocitocina após 4 a 6 horas, a última dose do misoprostol. Senão você aumenta o risco de hipertonia uterina. Você vai preparar a solução, então 5 unidades de ocitocina, 500 ml de soro glicosado, soro fisiológico, e iniciar 5 a 10 ml por hora. E aí inicia-se a indução e você pode ir aumentando a cada 15 minutos 2 ml até 32, ou equivale a 60 ml por hora que a gente coloca. Vai registrar, fazer cardiotocografia, registrar essas contrações uterinas, se estão frequentes, quantas contrações por minuto, a intensidade daquela contração. Qual é o risco? Eu posso ter uma hiperestimulação, então aumento daquelas contrações uterinas. É só eu suspender a ocitocina, pode fazer a terbutalina intramuscular para inibir as contrações, colocar a paciente em decúbito lateral esquerdo e dar oxigênio. Isso daqui é o mesmo mecanismo como se o neném estivesse apresentando bradicardia. Decúbito lateral esquerdo, O2 e soro fisiológico em infusão rápida. Com exceção da terbutalina, o que a gente faz quando ele está apresentando bradicardia. Hipotensão pode acontecer se a gente tiver em altas doses, mas isso daqui precisa de estudo. E caso raro, pode apresentar hiponatremia por estimulação dos receptores adenocorticotróficos no rins, tá? Então, isso daqui se retira e corrige o distúrbio hidroeletrolítico. Para quem quer ser obstetra, é importante a lida, tá? Dos diretrizes nacionais do parto normal. Então, eu sempre aqui falei, orientar adequadamente a gestante. Eu vou induzir. Induzir é colocar um comprimido na vagina a cada 6 horas. Normalmente a gente espera até 24 horas. São feitos no prazo máximo até 6 comprimidos. 6 comprimidos porque partindo da diretriz nova de ser colocado de 4 em 4, 6 vezes 4, 24. Então, máximo até 6 comprimidos, máximo até 24 horas. Fazer o termo de consentimento, onde lá está dizendo que a paciente pode evoluir para uma cesárea. Se a paciente não quer fazer a indução do parto, ela vai para uma cesariana eletiva. Mas você também tem que fazer o termo de consentimento informando que foi dada a opção a indução do trabalho de parto e ela não aceitou. Ok? Perguntas? Também é pelo Zugai, tá, gente? Desesperados. Tá, bora lá. Não sou professora legal, mas o que vocês precisam saber? O que são contrações do tipo A? O que são contrações do tipo B? O que é teoria das progesterona? O que é teoria das prostaglandinas? Quais são as características das fibras? Quais são as vias de misoprostol? Quais são as vias da prostaglandina 1? Como é feita a ocitocina? E principalmente o que é índice de bicho que vocês precisam saber, tá? Por quê?
Isso é o mínimo disso que eu estou falando agora, de informações que vocês precisam ter para dar orientações no pré-natal ao paciente. Vou te encaminhar para a indução por causa disso. Você está sentindo dor porque o útero trabalha a gravidez inteira. Então, são assuntos que vocês precisam ter embasamento para orientar a paciente, tá bom? Não vou ficar perguntando, figo, qual a dose de misoprostol numa gestação de 26, 13 semanas. Porque nem a gente pega lá do lado, lá no HO, na bancada lá tá grudado esse protocolo da figo. Ok? Mas o que é, como é, tem que saber, tá? Tchauzinho, até semana que vem. Pessoal, semana que vem tem os colegas que vão fazer a prova, tá? O Gustavo hoje só mandou um WhatsApp, eu ainda não combinei com ele. Talvez ele pode